Eu quero denunciar as autoridades, esse povo querendo invadir a nossa igreja. Aqui, ó. Genivaldo foi agredido. Nós vamos fazer exame de corpo de delito. Tentando invadir a igreja. O processo não terminou. E você com adúltero. Ele com adúltero. Olha a cara do homem desse, rapaz. Olha o lindinho. Você é tão lindo. Tenha vergonha na sua cara, rapaz. Sim, aliado com adúltero. Tenha vergonha na tua cara, rapaz. Tenha vergonha. Ai, é forte, é? É forte mesmo. É forte. Pastor, não tem argumento de Deus. Aqui não entra. Você está incomodado com o da vitória? Não. Tá, porque você é incrédulo. Eu sou conhecido. Vá pregar na sua igreja. Vá pregar na sua Não, pelo que igreja. o senhor diz. É do povo. Que povo! Do povo que tá aqui, rapaz. Deixa você ver. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, atualizando vocês sobre essa polêmica que se abateu sobre a Assembleia de Deus lá de Iparana, no Ceará. O que é que ocorre, Pedrosa? Juiz dá ganho de causa para o pastor que foi removido pela convenção por suspeitas de adultério, prostituição e coisas dessa natureza. O que é que acontece? A justiça dá ganho de causa a ele e ele vai voltar, tá certo? A justiça determinou que ele fosse reconduzido às suas funções na Assembleia de Deus. Impressionante essa informação que eu vou passar aqui na íntegra para vocês, mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. É impressionante o que ocorre, o que acontece dentro dos arraiais assembleianos. Eu fui marcado aqui no Diário do Nordeste, mostrando que a justiça de lá deu ganho de causa, certo? Ao pastor. Aqui, ó. A segunda vara civil da comarca de Caucaia determinou na última segunda-feira, 30, o retorno imediato do pastor Luiz Carlos Nascimento Barros à presidência da Assembleia de Deus de Iparana, em Caucaia, Ceará. A decisão ocorreu após publicação de reportagem no Diário do Nordeste relatando uma longa disputa judicial pelo templo que se estende há 7 anos. Então, há 7 anos essa treta, essa polêmica está recorrendo aí na justiça. Olha para aí. O cumprimento provisório da sentença foi de tutela antecipada de urgência, assinado pelo titular da vara, o juiz Francisco Bezerra Azevedo de Queiroz. O magistrado já havia determinado a recondução de Luiz Carlos ao cargo em 2020. Na decisão, o juiz autorizou o cumprimento forçado da tutela antecipada, inclusive aos domingos e feriados, bem como o uso da força policial e de medidas apropriadas para arrombamento se houvesse resistência. Foi o que aconteceu domingo passado, quando eles tentaram arrombar lá o templo e o pessoal de lá não quis. O objetivo é garantir o acesso imediato do pastor às dependências do templo sede da igreja e do cumprimento da medida que pode levar a pena e aplicação de multa diária de R$1.000, limitada a 30 dias. Aí eu tô aqui, ó, também no site do Diário do Nordeste. Pronto, vamos ler aqui, né? Para embasar a decisão do juiz, argumenta que Luiz Carlos já foi reconduzido ao cargo de pastor presidente por força de tutela antecipada deferida em 2020, em razão da ilegibilidade do seu afastamento pela Convenção das Assembleias de Deus no estado do Ceará, CONADEC, em 2017. O cumprimento da decisão original, a CONADEC levou ata pública de recondução do pastor em 15 de setembro de 2020. Contudo, Luiz Carlos permanece impedido de exercer sua função no templo sede, sendo seu acesso às instalações da igreja impedido por terceiros. Foi o que aconteceu, a gente já mostrou. Nos autos, o juiz manifesta que esse impedimento seria praticado notadamente pelo pastor Gleidailson Azevedo, atual presidente do templo e ex-vinculado à CONADEC, porque decidiu abrir uma nova associação, a Convenção de Ministros Independentes da Assembleia de Deus no Ceará. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
é evidente, uma vez que o requerente Luiz Carlos sofre infortúnios e permanece impossibilitado de exercer suas funções religiosas e administrativas, sendo impedido por terceiros em afronta direta à autoridade judicial, considera o juiz, né? Então, essa matéria aqui, eu vou ler na íntegra, eu vou passar na íntegra esta matéria aqui. Eu tenho um breve resumo que está em uma outra página. Eu transcrevi esta matéria aqui, porque essa matéria é um breve resumo de toda essa polêmica que recai sobre a Igreja Assembleia de Deus em Iparana, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, né? Está transcrito num áudio, só para você ter ideia de como essas disputas estão acontecendo há 7 anos. E eu gostaria que você tirasse as suas conclusões. Preste atenção e no final eu vou trazer as minhas conclusões finais. Amém? Pastores brigam por comando de Assembleia de Deus há 7 anos e processo pode parar no STJ. Com acusações de documentos fraudados e tentativas de invasão, processo pode chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Há 7 anos, um imbróglio religioso e judicial vem afetando uma igreja evangélica com cerca de 2.200 membros no bairro Iparana, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. 2 pastores disputam a liderança da comunidade em uma contenda que se prolonga na Justiça Estadual e já envolveu até o acionamento da Polícia Militar. Na última segunda-feira, 23, policiais militares foram chamados para conter uma confusão em frente à Assembleia de Deus Templo Central Independente, de Iparana. Segundo o pastor Gleidailson Azevedo, que preside a congregação, um grupo ligado ao antigo pastor, Luiz Carlos Nascimento Barros, tentou arrombar e invadir o local. No entanto, o pastor Luiz Carlos alega ser vítima de uma manobra permanente para afastá-lo das atividades. Desde 2020 há uma sentença judicial autorizando seu retorno como presidente do templo, mas ele estaria sendo impedido de adentrar no local. Já Gleidailson rebate. Aponta que Luiz Carlos foi expulso pela própria comunidade desde 2017 porque foi flagrado em falta gravíssima, envolvendo adultério e uso de álcool e drogas em uma casa de praia. Assim, seria rejeitado pelos membros até hoje. O impasse entre os 2 grupos segue sem resolução judicial e culminou numa briga física em frente à igreja, com um dos pastores ligado ao TCI atingido por um soco no rosto. Eu quero denunciar as autoridades, esse povo querendo invadir a nossa igreja. Aqui, ó. Genivaldo foi agredido. Nós vamos fazer exame de corpo de delito. Tentando invadir a igreja. O processo não terminou. E você com adúltero. Ele com adúltero. Olha a cara do homem desse, rapaz. Olha o lindinho. Você é tão lindo. Tenha vergonha na sua cara, rapaz. Sem? Aliado com adúltero? Tenha vergonha na tua cara, rapaz. Tenha vergonha. Ai, é forte, é? É forte mesmo. Ele não tem. Pastor não tem assento de Deus. Aqui não entra. Você está incomodado com o da vitória? Não. Tá, porque você é incrédulo. Eu sou conhecido. Vá pregar na sua igreja. Vá pregar na sua Não, pelo que igreja. o senhor diz. É do povo. Que povo! Do povo que tá aqui, rapaz. Deve ser besta. Esse povo. É um besta mesmo, homem. Não representa ninguém, rapaz. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará, PCCE, investiga as circunstâncias da ocorrência de lesão corporal. O fato foi noticiado por meio de boletins de ocorrências e está a cargo do 31º Distrito Policial. Nas redes sociais, a direção da TCI Iparana comunicou aos fiéis que algumas pessoas têm tentado, de forma indevida, tomar à força os nossos templos, sem qualquer autorização da própria igreja. Além disso, essas mesmas pessoas têm espalhado calúnias e difamações, tentando manchar o testemunho do Evangelho de Cristo. Por outro lado, a defesa do pastor Luiz Carlos nega qualquer tentativa de invasão ou violência do religioso ou seguidores que o acompanham, ressaltando que o que houve foi o exercício legítimo de um direito reconhecido pela Justiça, cujo cumprimento deveria ocorrer de maneira pacífica, respeitosa e ordeira, como convém a pessoas de fé e temor a Deus. Para entender a intriga, o Diário do Nordeste teve acesso ao processo judicial, com mais de 800 páginas, e conversou com os advogados envolvidos no caso. A disputa pelo comando do templo começou em 2017. À época, ele ainda era denominado de Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Iparana, vinculada à Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Ceará.
Nos autos do processo, a organização religiosa declarou que Luiz Carlos ocupou o cargo de pastor-presidente dessa igreja de 21 de dezembro de 2009 a 24 de agosto de 2017. Nessa data foi afastado temporariamente do mandato pela própria convenção. Para isso, alegou-se que ele estava enfrentando dificuldades na administração da igreja, com alguns liderados revoltados após a falta gravíssima. Contudo, o pastor considerou a decisão arbitrária e ilegal, sem qualquer procedimento administrativo ou direito à defesa. Enquanto ele estava afastado, Gleidailson foi nomeado interventor temporário. Porém, meses depois, foi empossado presidente do templo em 6 de fevereiro de 2018, também pela CONADEC. Em resposta, no fim daquele ano, Luiz Carlos decidiu ingressar na justiça contra a convenção para requerer seu direito de retorno, porque o afastamento estava prejudicando sua sobrevivência e de sua família. Em resposta, a defesa da CONADEC declarou que por mais de um ano, Luiz Carlos nunca demonstrou insatisfação, nem com o presidente nem com a diretoria, e que o mesmo já se encontrava rejeitado pela maioria dos membros e congregados da igreja. Ainda segundo a entidade, todas as decisões tomadas sobre o pastor foram realizadas em concordância com Luiz Carlos, sempre buscando o consenso. O processo se desenrolou até 15 de setembro de 2020, data em que houve o cumprimento da liminar que autorizou a recondução de Luiz Carlos ao cargo de presidente da IAD, porque a sentença reconheceu a ilegalidade de seu afastamento. A CONADEC também reconheceu essa data como o fim do mandato de Gleidailson. No entanto, somente após a sentença pela reintegração de Luiz Carlos, a IAD, enquanto igreja autônoma e dotada de normas internas, foi aceita como parte prejudicada no processo. Assim, pode se manifestar e interpor recurso de apelação contra a liminar. Vale lembrar que, ao contrário da Igreja Católica, a Assembleia de Deus não tem uma relação de subordinação como a que existe entre igrejas paroquiais e uma arquidiocese. Elas são ligadas por associação e detêm autonomia e estatutos próprios. A igreja tem estatuto próprio e pode receber e promover ação porque tem diretoria e patrimônio, explica o advogado Manassés Gomes, que defende Gleidailson. A CONADEC não é proprietária, é apenas uma associação fraternal, e não tem poderes para representar a igreja. Porém, alegando que a CONADEC apoiou o retorno de Luiz Carlos, Gleidailson solicitou o desligamento e ajudou a fundar outra associação, a Convenção de Ministros Independentes das Assembleias de Deus do Ceará, COMEADECEB, hoje presente em 10 cidades, e mudou o nome da igreja para Templo Central Independente, TCI de Iparana. Como criar outra convenção fere o estatuto da CONADEC, a entidade confirmou que, por decisão de um processo administrativo disciplinar, Gleidailson Azevedo foi excluído das listagens e não integra o quadro de ministros desta organização religiosa. A CONADEC não é uma associação de igreja, é de pastores, defende-se o pastor. Nossa igreja continua autônoma, tem sua diretoria própria e estamos nos defendendo. Por outro lado, o advogado Márcio Ferreira, que representa Luiz Carlos, ressalta que Gleidailson, depois de exonerado da convenção, se apropriou indevidamente de todo o patrimônio da igreja e criou um atalho para permanecer no poder. Mas uma hora ele vai ter que entregar, pondera. No processo, ainda houve uma tentativa da defesa de Gleidailson de apontar suspeição, capacidade de imparcialidade no julgamento, do juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Caucaia, Francisco Bezerril Azevedo de Queiroz, o que interrompeu o processo principal até a resolução da questão. Segundo a defesa da igreja, o pastor Luiz Carlos vinha afirmando nos bastidores que sairia uma decisão judicial a seu favor porque era amigo do magistrado, responsável por avaliar o mérito. Porém, o juiz se manifestou nos autos declarando que não conhecia Luiz Carlos. Em análise na 2ª instância por desembargadores do Tribunal de Justiça do Ceará, essa hipótese foi declarada improcedente e depois descartada. Portanto, houve o reconhecimento da inexistência de suspeição do magistrado, e ele manteve a competência para julgar o caso. A defesa do pastor Luiz Carlos argumenta que a decisão do juiz, assinada em 31 de julho de 2020, foi confirmada em todas as instâncias judiciais por meio de apelação, embargos e agravo interno. A decisão judicial está em pleno vigor e deve ser cumprida, afirma. A batalha nos autos do processo continua até o momento, incluindo trocas de acusações de forja de documentos e manobras para conseguir a extinção da ação. Gleidailson cita a separação entre Estado e religião estipulada pela Constituição Federal, já que organizações religiosas podem, conforme regimento próprio, estabelecer de forma livre as regras organizacionais, não podendo haver interferência do Estado.
O prédio é do povo. Quem escolhe o pastor é a igreja, é ela que manda, sustenta. Por outro lado, a defesa do antigo pastor garante que não há controvérsia jurídica no caso e que, lamentavelmente, Gleidailson insiste em descumprir as determinações judiciais, agindo de forma a criar confusão, promover desordem e resistir à recondução legítima do pastor Luiz Carlos. Repudiamos de forma veemente tais atitudes que desrespeitam não apenas o poder judiciário, mas também a comunhão e a paz dentro da própria igreja, ressalta em nota. Como última movimentação processual, na última quarta, 25, a IAD protocolou recurso especial para ser analisado pela vice-presidência do TJCE, pedindo que o caso seja remetido ao Superior Tribunal de Justiça, STJ. O objetivo é anular o edital de posse de Luiz Carlos, realizado em 2020, que supostamente foi fraudado e feito sem convocação da comunidade. O advogado Márcio Ferreira rebate, diz que as alegações provocam tumulto processual e espiritual, e que o certo é cumprir a sentença dada há 5 anos. A falta de resolução no caso tornou a comunidade de Parana apreensiva a confusões entre as duas partes. Na última segunda-feira, 23, antes das 7 horas da manhã, ex-membros ligados a Luiz Carlos chegaram à frente da igreja para entrar no local. Segundo Gleidailson, foi utilizado um alicate para cortar a corrente. A movimentação convocou a atual direção ao local. Em meio ao bate-boca e empurra-empurra, o pastor e vice-presidente do TIC, Genivaldo Lira, foi atingido no rosto. Os ânimos só foram apaziguados com a chegada da polícia militar. Gleidailson conta que desde então, precisou colocar seguranças para vigiar o local. Além disso, relata a passagem de carros suspeitos em ronda. Vieram com cadeado próprio, por decisão própria, para invadir sem mandado judicial e sem oficial de justiça, ao arrepio da lei e da ordem. Nossa preocupação é que tem um grupo passando direto, ameaçando, tirando foto, fazendo piada. São gestos de intimidação, afirma. Em resposta, a defesa de Luiz Carlos Nascimento Barros diz que, na realidade, foram os membros ligados a Gleidailson que iniciaram o tumulto. Ainda classifica a conduta do atual presidente do TIC como reiteradamente desleal e desrespeitosa porque vem buscando por meios indevidos permanecer em local e posição que não mais lhe pertencem. A Igreja Assembleia de Deus de Parana continua firme em sua missão espiritual, com sua liderança reconhecida judicial e legitimamente restabelecida, finaliza. Calma, vai daqui por quê? Calma, tem alguma coisa aqui? Não temos. Tem alguma coisa aqui? Temos. Se nós estamos aqui, não. Temos, não. Temos, Genivaldo. Temos, Genivaldo. Calma, Genivaldo. Calma, Genivaldo. Calma, Genivaldo. Tá quase, não? Calma, Genivaldo. Calma, Genivaldo. Calma. Estamos diante da lei, do homem. Falei, água é um adúltero? É quem que vocês não acham? Tu pensa que é quem? Ah, você não tá definido aqui não, rapaz. É o que você fazer, Genivaldo, tá definido, Genivaldo. Sai daqui, não sai, rapaz. Genivaldo tá definido, Genivaldo. Ah, Comadex é o melhor. Que ninguém entra, não. Vai, sai todo mundo, deixa ele sair. Depois da Comadex deu 9, me diz. A Comadex deu. Eu quero só que você me diga. Eu quero só que você me diga. Eu não quero saber definido, não. Eu quero saber se a Comadex, ela deu algum tijolo e aí alguma coisa. Eu quero denunciar as autoridades, esse povo querendo invadir a nossa igreja. Aqui, ó, Genivaldo foi agredido, nós vamos fazer exame de corpo de delito, tentando invadir a igreja, o processo não terminou, e você com adúltero, ele com adúltero. Olha a cara do homem desse, rapaz, olha o lindinho, você é tão lindo, a vergonha na sua cara, rapaz. Sem, aliado com adúltero? Tenha vergonha na tua cara, rapaz. Tenha vergonha. Ai, é forte, é forte mesmo. É forte. Pastor, não tem argumento de Deus. Aqui não entra. Você tá incomodado com o da vitória? Não, tá, porque você é incrédulo. Eu sou conhecido. Vá pregar na sua igreja.
vai pregar na sua igreja. Pelo que o senhor diz. É do povo. Que povo? Do povo que tá aqui, rapaz. Esse é besta. É um besta mesmo, homem. Não representa ninguém, rapaz. As irmãos e o grupo deles vieram aqui arrombar a nossa igreja, sem mandato judicial. Se tivesse o mandato, tinha que ter o oficial de justiça, sendo que o processo está na justiça, na segunda instância. Nós ainda temos um prazo para recorrer até sexta-feira do tribunal. Vamos para o STJ. E esse grupo dissidente veio para cá para querer arrombar a nossa igreja. Deram um murro no pastor Genivaldo. Vamos fazer exame de corpo de delito. E nós chamamos a polícia para manter a ordem e a lei. Tá certo? Nosso advogado Paulo Quezat está chegando aqui. Tá bom? Peço, irmãos, que orem em nosso favor. Mas aqueles não entrarão, porque estão a arrepio da lei. E as igrejas e os prédios é do povo que se congrega na igreja. Rogo as vossas orações e quero deixar uma nota de repúdio contra a Conadec, contra Luiz Carlos, contra a sua equipe que fez uma ata falsa, um edital falso, e nós estamos questionando na terceira vara civil da Caucaia. E a lei de Deus, a justiça de Deus vai julgar, e a lei dos homens vai condenar. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Pois bem, eu acredito que isso tudo aí é o resultado das disputas pelo poder que a gente vem falando há tempos aqui no canal, certo? E faz parte desse sistema que a própria Assembleia de Deus desenvolveu, criou um sistema regado a disputas pelo poder. E essas disputas pelo poder têm culminado justamente no escândalo do Evangelho, coisa que a gente vê aos montões acontecendo dentro das Assembleias de Deus. Mas eu gostaria de saber aí a sua opinião, o que é que você acha disso tudo? Você concorda, discorda? O que é que você acha que vai acontecer no desdobramento disso tudo, tá certo? Deixe sua opinião aí nos comentários, eu gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. Uma vez mais eu lhe agradeço. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.